Conchas, uma obra-prima da natureza. Mistura arte, ciências e conta a história de seu dono original. Vamos conhecer mais sobre elas neste episódio. Conhecer mais dos mistérios que as águas guardam. As conchas são pertencentes a um tipo de animal, os moluscos. Existem os moluscos de água doce e de água salgada. Os moluscos são animais invertebrados, ou seja, não possuem ossos. Por este motivo, algumas espécies de moluscos possuem conchas, para proteger seu corpo mole e frágil. Mas é importante ressaltar que nem todo molusco possui concha, mas toda concha vem de um molusco. Como a lesma, que é um molusco que não possui concha. A concha nasce com o molusco. Ele vai reconstruindo ela conforme o molusco cresce. As conchas são duradouras, durando mais que o próprio animal. As conchas são estruturas formadas de secreção de calcário e de substâncias orgânicas das glândulas do manto, que é o tecido do animal. Por mais simples que pareça, as conchas têm sim a divisão, sendo dividida em 3 camadas: perióstraco, prismática e nacarada. Perióstraco, a camada mais externa. O perióstraco é a camada proteica da concha, pois é nessa camada que iremos encontrar uma proteína chamada de conchionila, proteína responsável por proteger a parte calcária da concha, que é chamada prismática, protegendo da acidez da água do mar. A camada prismática é a camada calcária, camada da concha, feita de carbonato de sódio. Ela é a camada intermediária da concha. Essa camada só é formada durante o crescimento da concha. Por ser feito de calcário, é considerada a parte mineral protegida pelo perióstraco. A camada nacarada é a mais interna, a camada que toca o corpo do animal, de bicarbonato de cálcio em forma de lâminas. Essa camada da concha se regenera conforme o molusco cresce ou envelhece. Essa camada que toca o corpo do animal é formada por uma substância chamada madrespérula, que muitos chamam de nácar. Por isso, o nome nacarada. Essa substância tem como principais características ter rigidez para uma certa resistência, dureza à estrutura, pois além de estruturas de cálcio, também contém proteínas de conchonila. Ela é lisa, pois é a camada que entra em contato com o animal. Então, não pode ser uma camada áspera, senão vai machucar. Agora também tem um brilho, que é característico das pérolas, pois é nessa camada que ocorre o processo da formação das pérolas. O processo da formação de pérolas ocorre quando um parasita passa pela concha e entra dentro de uma ostra, como forma de defesa. Contra esse invasor, a ostra libera uma substância chamada de nácar. Essa substância cristaliza e volta do parasita, formando uma pérola. Existe também outro tipo de pérola mais rara, que é a pérola negra. Não são todas as espécies de ostra que produzem pérolas, sendo que as que produzem são chamadas de perléfades, da família Pteriidae, de água salgada, e Onionidae, de água doce. As pérolas negras são formadas quando um grão de areia entra em contato com o corpo da ostra e fica preso em sua concha. Então, o animal detecta um corpo estranho e o cobre com uma camada de carbonato de cálcio. Como forma de defesa ao animal, o animal libera uma substância que vai endurecendo e forma a pérola. Essa substância é o nácar.
mas só se for uma pérola negra, quando um grão de areia fica preso num tipo específico de ostra. A pintada margaritifera, uma ostra do Tahiti, em vez de ter uma coloração clara como as demais ostras, possui uma linha no seu interior, com a coloração escura. Se a pérola se formar em contato com essa listra, o resultado será um efeito raro, belo. Mas isso é um fenômeno raro, acontecendo uma vez em cerca de 10.000. A forma, tipo e tamanho da concha são características usadas na classificação dos moluscos. Conchas de gastrópodes, bivalves, podem ter um pouco mais de 1 milímetro de comprimento. Já a maior concha conhecida pertence à ostra Tridacna gigante. Esse animal pode ser encontrado no Oceano Pacífico, principalmente no litoral da Índia. A concha pode medir até 1 metro de comprimento e pesar 200 quilos. E o molusco pode viver 50 anos. Existem duas principais classificações de moluscos: conchífera e aculífera. São 7 classes de moluscos: bivalve, molusco com 2 conchas ligadas por um ligamento, no caso unidas; gastrópoda, conchas com formato espirais de caracol, quanto espiral, de baixo para cima; escafopoda, molusco com concha pontudas; cefaloda, conchas espirais grandes em relação ao náutilo; Monoplacofora, moluscos que em sua grande maioria tem conchas com formato de cone achatado; Poliplacofora, moluscos com forma oval, entre aspas. Chaetodermomorfa é uma classe pequena do filo molusca. Não vivem, são vermiformes, cilíndricos e sem conchas. Neomeneomorfa, classe de moluscos pequenos semelhantes aos vermes e não possuem conchas. Detalhe: algumas conchas têm espinhos para evitar possíveis predadores. E mais um tipo de concha, gastrópode, moluscos com conchas únicas em forma de cilindro. Quando o molusco morre, sua concha é levada pelas correntes de água do oceano para a praia. Então, aqui conhecemos um novo personagem, o caranguejo ermitão, ou caranguejo eremita, da família Paguroidae, com diversos representantes. O abdômen desse caranguejo é mole e é um abdômen não protegido pelo exoesqueleto de quitina. Então, eles pegam conchas abandonadas de moluscos e usam de casas. Alguns chamam até caranguejo casa alugada. Essa relação é chamada de tanatocenose, que é a associação entre 2 organismos após a morte de um deles. Mas às vezes, essas conchas já podem conter outro indivíduo. Anêmonas podem crescer em conchas em cima delas. Aí fica melhor, porque o caranguejo
O caranguejo carrega a concha que tem a anêmona, ganhando assim a proteção dela, e a anêmona ganha alguém para movê-la. É uma relação chamada de protocooperação. Como o caranguejo eremita não para de crescer, ele troca de concha. Ele troca sua concha antiga por uma nova que seja de seu tamanho. Mas nem sempre é isso que acontece. Às vezes, a concha vazia pode ser linda, mas um pouco grande demais. Então, ao invés dele seguir em frente, o caranguejo fica parado, esperando um outro caranguejo passar. Ao trocar de concha, então, o caranguejo pega a concha que o outro deixou cair, ou seja, deixou para trás. Quando aparece uma concha do tamanho perfeito, os caranguejos se juntam em uma fila de até 20 integrantes. E quando aparece um caranguejo e troca sua concha pela outra, então o primeiro da fila pega a concha que o outro deixou para trás, tirando assim sua concha e deixando para o outro que está atrás na fila, e assim por diante. Então hoje nós aprendemos tudo o básico sobre conchas, um pouco de moluscos, um pouco de caranguejo eremita, um pouco de pérolas. E é isso, este foi o episódio.